Queridos amigos, é com grande alegria que nós estamos com o programa A Caminho da Luz. Esse programa que leva a Rádio Clube de Itapira e também a TV A Caminho da Luz. Essa mensagem, esse programa é dividido em 3 blocos. O primeiro, nós estudamos uma obra da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Estamos estudando na sequência Nosso Lar. Você que está ouvindo ou assistindo o nosso programa pela primeira vez, você poderá acessar na TV A Caminho da Luz os programas anteriores para acompanhar programa a programa. Nós agradecemos também ao Chicão da Técnica, que está aí pela Rádio Clube, e ao nosso querido Gabriel, que está nos auxiliando pela TV A Caminho da Luz. Boa noite, André Luiz, tudo bem? Boa noite, querido Sérgio. É com grande alegria que iniciamos mais um programa A Caminho da Luz. Que Jesus abençoe todos os lares que estão acompanhando conosco. Esse primeiro bloco, como nós já dissemos, é um livro de Chico Xavier. E Nosso Lar hoje vai trazer um capítulo que vale a pena nós discutirmos sobre o assunto, nós começarmos a compreender a importância do nosso pensamento. Ele realça aqui uma coisa muito importante para nós nos atentarmos com referência à nossa vida. Nós vamos ler um pedaço dessa obra e vamos, juntamente com André Luiz, fazer os nossos comentários. O capítulo se intitula A Jovem Desencarnada. Vamos ler um pedaço? Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas, afinal, veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Nós notamos, por esta parte lida, que lá no mundo espiritual, em especial, na cidade de Nosso Lar, na região de Nosso Lar, eles tinham muito essa preocupação da maneira com que se senta na mesa. Não a maneira física, se senta ereto, se senta corcundo, não. A preocupação era o pensamento. E como esta neta de Dona Laura ainda estava muito perturbada, passando por aquele processo natural do desligamento do corpo físico, animando o corpo espiritual, tudo era muito novo. Tudo chocava o que estava aos seus olhos. E aquilo, se ela fosse para a mesa com aqueles pensamentos, com aquela postura, com aquele modo de pensar naquele momento, ela iria deixar a família desequilibrada, desarmonizada, fazendo com que a matrona daquela casa pedisse para com que a neta tivesse as suas alimentações isolada, para que não viesse a perturbar o bem comum. Como é interessante essa visão que a doutrina espírita começa a nos oferecer para os nossos estudos, porque nós temos essas experiências em casa. Às vezes, na hora do almoço, na hora da janta, uma discussão sai à mesa, ou alguém está envolvido num processo de perturbação muito grande. E ali então, às vezes, naquelas discussões, nós acabamos nos alimentando de uma forma bastante rápida para nos livrar até mesmo daquelas discussões. Mas fato é que logo em seguida nós passamos a ter alguma reação em nosso corpo físico. Uma dor no estômago, uma sonolência, um mal-estar. Tudo isso, hoje, começamos a entender que é preciso avançar no estudo sobre o pensamento.
Então, nosso lar, uma pessoa em desequilíbrio não senta-se à mesa para a refeição, porque ela vai contaminar toda aquela refeição que as pessoas estão a ter. Parece algo novo? Não, não é algo novo. O povo indiano já há muitos séculos usam dessa praxe. Quando o marido briga com a esposa, ou vice-versa, o marido chega a ficar uma semana sem comer em casa, com medo da comida da mulher, porque eles já estudaram esse capítulo do pensamento. Eles acreditam muito na força do pensamento. E agora o Espiritismo oferece a todos nós a oportunidade de meditarmos um pouco mais sobre esse assunto. Vamos continuar a ler um pouquinho mais? Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? A senhora Laura não se fez rogada quando lhe dei a conhecer meu desejo. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem, muito pálida, repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao ver-me. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísias, indicando-me, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Aqui começa todo aquele diálogo, a apresentação formal que nós temos aqui quando não conhecemos uma outra pessoa e ela muito debilitada. Nós vamos notar, por exemplo, muitas vezes nós não nos atentamos, mas aqui diz que ela estava em confortável poltrona. Então vejamos bem, espírito senta. Vejamos bem, espírito muitas vezes está no estágio de palidez. Então nós começamos a notar que o mundo espiritual é espiritual, mas ainda trazendo uma matéria muito grande, uma materialização muito grande. É verdade que a matéria que tem em nosso lar não é tão densa, tão rígida quanto a que temos aqui na crosta, enquanto estamos encarnados. Mas do outro lado, o espírito continua tendo a necessidade dos tratamentos, porque o seu corpo, a maioria das nossas doenças não estão alojadas no corpo físico, e sim no corpo espiritual. Tem a necessidade, do outro lado, de reparo, de cirurgia, de repouso, de tratamento. Então nós começamos a notar por aí que do outro lado a vida é muito mais parecida do que nós aqui imaginamos. Um pouco antes de nós voltarmos a ler, eu gostaria também de chamar a atenção dos companheiros que estão estudando conosco no dia de hoje, é que ela demorou 15 dias, um prazo longo, em plena sonolência, sendo assistido por nós aqui de nosso lar. Vejamos a importância quando nós temos auxílio no mundo espiritual. Porque quando nós começamos a trabalhar na senda do bem, automaticamente nós vamos constituindo mérito. E esse mérito nós podemos repartir não só para a continuidade da nossa evolução, como também daqueles que estão ao nosso lado. Então, isso nos mostra como é diferente esse mundo espiritual, como ele age de acordo com cada um dentro do seu quadro evolutivo, das suas conquistas, não é? André Luiz, nós já vimos que ficou quase 8 anos no umbral.
Então nós sabemos que tem espíritos que vão ficar muitos anos no umbral, outros ficam alguns dias. Isso é importante nós acompanharmos esse aspecto para podermos fazer uma reforma íntima e começarmos a trabalhar pelo bem que está dentro de nós. Vamos continuar a ler um pouquinho mais? Deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços sobrepose fatigantes. Heloísa tem estado inquieta, aflita, e em parte justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a arfar-lhe violentamente e, colocando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Então aqui nós vamos parar para nos deter novamente em pontos estratégicos do livro. Voltamos a repetir. A grande maioria das doenças que nós temos não nasce no corpo físico. É um reflexo do corpo espiritual, do perispírito. O perispírito que é adoentado e reflete no corpo físico. Então, a grande maioria das vezes, ao desencarnar, tem a necessidade do outro lado de completar o tratamento que, na grande maioria das vezes, teve início aqui, na faixa de nós os encarnados. E quando Dona Laura expôs que ela passou pela tuberculose durante muito tempo, judiou muito do corpo físico, judiou muito do seu emocional, judiou muito de toda a família que estava do lado, ela retorna para o mundo espiritual. E quando Dona Laura abre esta chaga, contando o motivo da sua desencarnação, o tórax dela começa a arfar-lhe. Então nós começamos a notar que coração, o tórax, o pulmão, os rins, continuamos a ter do outro lado. E continua ela dizendo, colocando lenço ao rosto, não conseguiu contar os soluços, espírito também chora. Então nós começamos a ver que a vida no mundo espiritual não é igual o Gasparzinho, não tem mais sentimento, não tem mais vontades, sonhos, tudo do outro lado é uma cópia mais enriquecida do que aqui temos. Outro ponto importante é que começamos a analisar que muitas pessoas aqui diz assim depois de uma pessoa passar por uma longa doença, fulano descansou. Esse descanso não existe como nós pensamos. Quando nós perdemos um corpo, levamos para o mundo espiritual as mesmas dificuldades que nós estamos enfrentando aqui, tendo em vista que a grande maioria dessas doenças trata-se de doenças kármicas, ou seja, já trazida pelas nossas imperfeições, estando ela concentrada em nosso perispírito, como o André muito bem mencionou na sua colocação. Então isso nos faz quebrar um pouco aquele tabu que se existe nos comentários que nós fazemos, achando que a morte alivia as dores. Não é verdade. Nós precisamos aliviar as nossas dores pelo entendimento, pelo esforço do nosso coração, tornando-se criaturas melhores, tornando-se criaturas capazes de compreender que é possível aliar a sua vida, fazendo com que as doenças sejam um capítulo natural, como é tantos capítulos em nossa vida, o trabalho, o lazer, a convivência familiar,
a convivência com amigos, tudo nós nos adaptamos. Quando nos adaptamos à doença sem queixas, sem azedume, sem reclamações, nós passamos a viver uma vida melhor. Vamos dar continuidade? Continua Dona Laura. Tolinha, disse a meiga senhora, abraçando-a. É necessário reagir contra isso. Essas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente. Nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente, desposará outra e deves habituar-te a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou: admitamos que viesse, forçando a lei. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesses desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que se te equilibres aqui? E se amas de fato o rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Notemos, lá no mundo espiritual, em nosso lar, o sentimento, a docilidade dos gestos continuam conforme o que aqui fomos. Então o espírito se abraça, espírito se beija, espírito faz carinho um ao outro. E aqui ela já começa a puxar a neta as reflexões mais sublimadas em relação ao antigo noivo, que ainda jovem provavelmente buscaria em outra mulher a oportunidade de formar um lar. Sua mãe, a mãe, no caso a filha de Dona Laura, e a mãe desta jovem, Heloísa, não iria tardar muito a retornar para o mundo espiritual e precisaria da ajuda no resgate, na assistência. Então nós começamos a notar que lá, quando uma avó, um pai, ou mesmo um diálogo com um filho, eles sempre procuram puxar para a razão, muito diferente das conversas que nós temos nos lares aqui na nossa dimensão, em que puxamos muito ainda por orgulho do meu, do nosso, do podemos. Lá não, lá ela é sensata, ela fala pouco, mas o que Dona Laura fala é para ir de encontro à neta, e não para agradá-la, mas para ajudá-la. 2 pontos destaca-se, ao meu ver, neste ponto que nós acabamos de ler. O primeiro, houve uma deficiência na educação religiosa. Ou seja, ela não teve um amparo religioso por parte dos seus pais. Temos sempre dito a importância de nós nos espiritualizar, fazendo com que os nossos filhos, desde pequeno, possam também ter a sua religião de escolha. Não vamos aqui ser crianças ao ponto de achar que o Espiritismo é a doutrina salvadora. Todas as religiões têm os seus pontos salvador, os seus pontos de fé. Todas elas podem dar ao homem um bom avanço para que ele siga a busca da sua evolução. Então, o primeiro ponto, ela desencarnou mal, porque não teve um amparato religioso, onde a família não se preocupou com isso. E o segundo ponto, a sinceridade, porque nós percebemos que entre os espíritos que já atingiram um grau
um pouco maior do que aquele que nós temos aqui na Terra, não existem mentiras, não existe o esconder da verdade. A verdade é intrínseca, mesmo que a dor seja intensa, mas a verdade em todos os momentos são colocadas a ponto de Dona Laura dizer, olha, ele vai ter um outro casamento, ele vai casar-se com uma outra pessoa, porque ele está também à busca da sua evolução. Você precisa aprender a viver diante dessa condição, compreendendo a verdade, sabendo o que é possível e o que não é possível na idealização de nossa caminhada evolutiva. Isso é um fato que muito me chamou a atenção, a sinceridade com que eles tratam o assunto, tratando com seriedade, mas ao mesmo tempo, como o André também se referiu, com muito amor e com muito carinho. Vamos ler um pouco mais? Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. De onde vem você, Heloísa? Interroguei. A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu, do Rio de Janeiro. Mas não deve chorar assim, objetei. Você é muito feliz, desencarnou há poucos dias, está com os seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Ela pareceu reanimar-se, falando mais calma. Não imagina, porém, quanto tenho sofrido? 8 meses de luta com a tuberculose. Não obstante, os tratamentos, a mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Além disso, o que o pobre noivo padeceu por minha causa é inenarrável. Ora, não diga isso, observou a senhora Laura a sorrir. Na terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis, comparada às nossas experiências. Esse último ponto que ela toca, todos nós, ou a grande maioria de nós, sofremos deste mal. Achar que a nossa correria do dia a dia é maior do que a do outro, que o nosso fardo familiar é maior do que o do outro. E aqui Dona Laura pede novamente, com o amor que tinha com a neta, ela poderia, Dona Laura, virar e falar, é verdade, foram 8 meses de muito sofrimento, de muitas dores, ainda transmitiu a moléstia à sua mãe, mas não. Ela convida a neta a repensar que neste mundo abençoado tem pessoas que sofrem infinitamente mais. Basta olharmos para os lados. Um ponto que nos chamou a atenção é que realmente como nós somos pequenos ao analisar quando estamos diante da dor. Porque nossa dor é sempre maior do que a dos outros. E quando nós contamos para as pessoas a nossa dor, as pessoas até riem, porque falam, isso é a sua dor? São coisas às vezes tão pequenas. Imaginemos, ela ficou 8 meses numa cama sofrendo a tuberculose. André Luiz ficou de 7 a 8 anos vivendo no umbral, em verdadeiras tempestades, como ele mesmo cita, dentro de muito sofrimento, de muita dor, não é? E ela, tendo todo o amparo familiar, desencarnou, ficou 15 dias apenas nas zonas umbralinas, já foi recolhida em nosso lar em uma casa, mas mesmo assim estava se lamentando. Agora, uma conversa interessante, porque ela cita que ela estava preocupada porque o noivo estava sofrendo muito. Gostaria que você acompanhasse atentamente essa leitura para nós
falarmos um pouco sobre isso. Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá que pensar, acentuou contrafeita. E acreditas sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo teu corpo reduzido a frangalhos, mas não está preparado para compreender um sentimento puro. Reconfortar-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo, sem dúvida, muitas vezes, mas no que concerne à união conjugal. Quando puderes excursionar as esferas do planeta em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Será possível? A genitora de Lísias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou: não sejas teimosa, nem tentes desmentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu, muito meiga. Eu gostaria, André, antes de nós entrarmos aqui na dona Laura, discutirmos um pouco esse ponto, que aqui também tem dois pontos importantes a comentar. É interessante que quando nós desencarnarmos, nós iremos levar para o outro lado o que aqui nós somos. E a neta relutou muito com a avó. Não aceitou de modo algum aquilo que ela ouvia. Não é porque a gente desencarna que a gente vai ter mais paciência para ouvir quando a gente está errado. Não é porque nós vamos desencarnar que do outro lado nós vamos ter, além da paciência, serenidade, calma. Ela continuou com os mesmos hábitos daqui e procurou ao máximo dizer para a avó que ela estava equivocada, porque ela acreditava que o noivo a amava e que iria manter aquele amor por toda a vida, iria se manter solteiro, lembrando dos momentos bons que passou com a ex-noiva. Mas a avó, sempre ponderada, sempre racional, e uma observação interessante, ela acompanhou o caso da neta de perto. Obteve permissão de nosso lar para ajudar durante esses meses que a neta passou por esta grave moléstia. Ela ajudou nesse processo, ajudou no processo da desencarnação e durante os 15 dias que a neta passou em faixa umbralina mais pesada. Logo que teve a oportunidade, recolheu para si. Mas mesmo em nosso lar, tendo a avó que lhe ajudava muito, os demais familiares que ajudavam e muito, ela ainda continuava a lutar contra essas grandes verdades. Ela não queria acreditar. Além disso, ela dizia: amor iluminado não é para qualquer um, é para espíritos de altíssima envergadura espiritual. É como nós vemos, por exemplo, por Lentulus e Lívia, quando nós vemos, por exemplo, Paulo e Abigail, são espíritos que vieram, como Chico uma vez foi muito mal interpretado quando ele escreveu a questão da alma gêmeas, e as pessoas criticaram dizendo que aquilo não existia, porque Deus não criou uma pessoa para viver com a outra eternamente. Chico Xavier não falava de alma gêmea dessa natureza. Chico Xavier falava do compromisso de pessoas abnegadas que têm essa alma gêmea no campo do trabalho, do amor, para auxiliar a humanidade. E ela diz: você não está nessa categoria.
Mas agora nós interrompemos a leitura para fazer esse comentário, porque agora a avó vai revelar uma coisa a ela muito interessante. Eu já comentei que o que me chama a atenção é a sinceridade com que os espíritos superiores tratam os assuntos, mesmo que o assunto venha nos ferir. Como ele estava desafiando a avó, dizendo à avó que a avó estava enganada, que ele a amava profundamente e que ela também a amava. Então nós vamos notar aqui um fato muito interessante. É revelado a ela uma notícia que com certeza iria fazer ela pensar um pouco mais sobre a sua condição. Vamos ler um pouco? Não te recordas da Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota, quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolver em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muito as resoluções novas. Ah, que horror, vovó! Horror por quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é o apanágio de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. E a avó foi começando de uma maneira com muito amor, é evidente, mas num tom um pouco mais acentuado, a mostrar o que a avó percebeu e como a neta estava naqueles momentos já quase desencarnando, já não estava mais tendo aquela noção total do que se passava à sua volta. A avó lhe alertou em relação à amiga. E o Arnaldo, nós temos que trabalhar com a figura de que o Arnaldo, no grau evolutivo dele, não está errado para o que ele estava fazendo. Ele era um homem em evolução comum. Ele não era um espírito missionário. Ele não era um espírito evoluído ao ponto de renunciar ao seu campo sexual, o seu campo afetivo, para ficar lutando e nutrindo aquele sentimento divino. Ele não. Ele era um homem comum. Tinha-se um apreço pela noiva, gostava dela, mas devido às resoluções e devido à desencarnação prematura, ele se viu na necessidade afetiva, na necessidade sexual de procurar uma outra companheira. E foi a temática de que a dona Laura tentou mostrar para a neta, de que ele, mais cedo ou mais tarde, devido às experiências, iria compreender o que é o amor sublimado, mas que naquele momento, naquela encarnação, aquilo ainda não seria possível, porque espírito algum dá salto, é um passo de cada vez. Outro ponto que nos chama a atenção é que nós vemos isso todos os dias. As pessoas declamarem amor pelo companheiro, pela companheira. O tempo vai se passando, há um desencarne, há muito choro pela questão da separação, mas fato é que poucos conseguem viver o resto da sua vida sozinho. Como que se explica isso? Se explica exatamente pela questão das nossas necessidades. A nossa necessidade, ela ainda se faz. A separação de um casal não liberta a necessidade sexual, por exemplo. Não liberta a necessidade de eu ter uma pessoa para compartilhar o meu dia a dia. Não liberta a pessoa
de ter que passar pelas provações, sempre ao lado de alguém que você possa comungar as suas dores, as suas dificuldades. Entretanto, nós percebemos que é hora de começarmos a amadurecer toda essa ideia. Para quem parte para o mundo espiritual, que geralmente fica a sensação de que aquele que aqui ficou está lhe traindo, na verdade não é por esse ponto. Porque às vezes aquele amor, aquele relacionamento vai continuar por toda a eternidade. Sem nos esquecermos que a Terra é uma escola onde nós estamos todos os dias em aprendizado. Vamos ler um pouquinho mais, André? Não me conformo, clamou a jovem chorando, justamente Maria da Luz, a amiga que sempre julguei fidelíssima. A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Eu estava eminentemente surpreendido. Heloísa prorromper em soluços. A bondosa senhora percebeu-me a intranquilidade e, no propósito talvez de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Aqui a avó, já notando todo este quadro, vendo que a neta não aceitava as ponderações da avó, não aceitava os rumos que Arnaldo e que a sua amiga tomaram, a avó já bate um pouco mais firme na temática de que nós temos a necessidade de começar a ver o horizonte maior do que nós estávamos habituados a ver. E aqui ela já começa a falar do egoísmo que trazemos conosco, da vaidade, da ideia de que se eu não estou mais, eu sou insubstituível. E a avó começou a mostrar para ela que não é por aí, e que era preferível o Arnaldo ficar com a sua amiga do que arranjar uma outra mulher que poderia levar a ele a sofrimentos maiores, que poderia levar ele a desenvolver paixões, hábitos, gostos por virtudes ou mesmo por defeitos. Em contrapartida, ele estava com a amiga e que poderia mais tarde unir-se a ela novamente. Além disso, André, há um ponto que a avó está a preparar ela, porque como nós somos egóico mesmo, egocêntrico, egoístas, porque ela poderia muito bem, tendo a amiga relacionando-se a esse homem que ela tanto gosta, ter a oportunidade de retornar na condição até mesmo de uma filha, já que os dois estão, naquele momento, não é, novos, pensando em um casamento. Vamos terminar o nosso livro para tecer os comentários finais. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentarmos-nos, falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração, demasiadamente, nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente couceiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isto, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa, questão de tempo e serenidade. Eu queria chamar a atenção que logo depois que a avó bate
nesta temática um pouco mais firme a respeito do homem velho, a avó convida André Luiz para sair e deixa a neta lá, sem dizer mais nada, sem sentar com ela, sem abraçá-la, não quer ouvir a verdade? André, vamos para a sala, vamos conversar de uma maneira íntima, vamos mudar de assunto, vamos tomar outro rumo, vamos para lá, deixa ela aqui. Então isso chamou muito a atenção porque espírito superior também tem paciência. Não quer ouvir? Então fica aí. Em determinado momento, mais cedo ou mais tarde, ela vai dar a oportunidade de ouvir a avó no que a avó lhe disse. Mas enquanto ela não quer ouvir, a avó preferiu deixar ela quieta. E daí sim nós entendemos o porquê que a neta não almoçou, não teve a refeição com todos eles. É interessante também, André, que além desse fato que você mencionou, tem um outro fato interessante. Eles estavam a aguardar a chegada da mãe. Veja, a mãe ia desencarnar e já ia direto para nosso lar. Veja que mesmo ela não dando à filha uma condição religiosa, era uma pessoa boa. A mãe tinha um coração grande. Lógico que ela vai sofrer também, nós vamos ver um pouco mais à frente, porque ela vai perceber que ela falhou na educação da filha, na questão religiosa. Mas ao mesmo tempo, ela dá à filha o amor, o amparo, e a filha com certeza, à chegada da mãe, vai reconfortar o seu coração. É isto que estão se preparando para a casa de Dona Galga, a casa de Lísias. Você que está nos assistindo através da Rádio Clube, através da TV Caminho da Luz, nós sabemos que nós temos uma audiência grande de pessoas que não são espíritas. Então nós gostaríamos de falar aos espíritas e não espíritas para não perder a oportunidade de levar os seus filhos na religião que você acredita ser a melhor. Seja no grupo de jovens dos católicos, de alguma das igrejas reformadas, numa mocidade, numa pré-mocidade, numa evangelização de algum centro espírita, não perca a oportunidade, porque no amanhã, este simples ato de você impor a criança e mesmo o jovem de poder ouvir a palavra de Deus, hoje pode ser que a criança, que o jovem não dê valor, mas no amanhã vai agradecer por esse esforço que você, pai e mãe, tem obrigação. Zé, fala um pouquinho também dos nossos meios de comunicação para que o nosso telespectador, para que o nosso ouvinte possa também mandar a sua mensagem. Queridos amigos, pode mandar através do e-mail. O meu é vilardre2@yahoo.com.br. O do nosso querido Sérgio Vilar é vilarsergio1@superig.com.br, como você está vendo na sua página. Eu tenho um Facebook com o meu nome, André Luiz Querine Vilar. Nosso querido Sérgio Vilar também tem um Facebook. E a TV A Caminho da Luz criou de uma maneira muito dinâmica você mandar mensagem. Vá em contatos e mande a sua mensagem, mande a sua dúvida, mande o seu esclarecimento, porque para nós é muito importante. Agradecemos também, você vai ver agora os nossos patrocinadores, não é? Agradecemos lá o nosso querido Júnior do Pneus Moi e também o nosso querido João lá da Casas Baioc da 15. Você vai ouvir a propaganda, eu tenho certeza que vai fazer uma visita lá e com certeza vai também auxiliar esses nossos colaboradores.